a verdade. E aquele que é da verdade escuta a minha voz, vai dizer Jesus. Consagra-os, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como que os cristãos eram chamados no início do cristianismo? De santos. Não que eles já tinham alcançado a perfeição, mas que eles procuravam estar na presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, nesta noite, já preparando a grande festa de Pentecostes, eu quero falar a respeito de duas realidades. Primeira realidade, eu sou chamado a ser santo. Mas que santidade é essa? Por isso a igreja nos coloca muitos homens e mulheres que foram radicais na leitura do Evangelho, na vivência do cristianismo, e hoje fazem parte daquilo que nós chamamos da comunhão dos santos. São os santos e santas da igreja. Uma nuvem imensa, maior do que nós poderíamos contar os grãos da areia da praia. São pessoas que estão com Deus e nós acreditamos que estão com Deus. A igreja nos coloca alguns irmãos para que nós possamos contemplá-los com a certeza: se eles conseguiram ser santos, eu também posso, porque o Deus deles é o meu Deus. Meus irmãos, quantas vezes você já não escutou alguém de outra denominação religiosa acusar os católicos, acusar você de idolatria, porque você tem imagem? E ficam falando e insistindo para que você possa jogar as imagens fora. E o que mais me assusta e ao mesmo tempo o que mais me entristece é que muitas pessoas que espalham esta doutrina, que não confere a verdade bíblica, são ex-católicos. A pergunta que se coloca é uma: será que eles entenderam, enquanto católicos, a doutrina do culto de idolia? Entenderam o que é uma veneração? Entenderam o que é a imitação? Nós temos muitos católicos mal formados e ignorantes na doutrina católica. Não conhecem a igreja, não conhecem a Bíblia, não sabem por que fazem aquilo que fazem e não procuram saber, até que eles mudam de igreja. Até aí nós respeitamos, porque é uma opção de cada um, mas o pior é que enquanto católicos não sabiam, depois que se tornam evangélicos, os protestantes, eles começam a agredir a igreja católica, pegando principalmente a questão das imagens. Então, na missa de hoje, eu quero falar com o seguinte tema: Deus proibiu fazer imagem? Segunda questão: o que os santos acrescentam na vida do cristão? Porque nós somos católicos, nós acreditamos na intercessão dos santos. Que falta faria para nós se nós não tivéssemos os santos? Primeiramente, eu quero ler para você 2 pontos do catecismo da Igreja Católica, que é o ensinamento a respeito desta matéria. Primeiro, o 21:31. Com base no mistério do Verbo encarnado, o Concílio Ecumênico de Nicéia, do ano 787, qual é o ano? Olha para você ver, 787, qual foi o ano que apareceu a primeira igreja protestante? 1532, qual ano? Eu estou citando para você qual ano? 700, Concílio de Nicéia, onde nós estamos. O concílio justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também dos de Maria, Mãe de Deus, dos anjos e dos santos. Encarnado, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. São Paulo vai dizer
Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Parágrafo 21, 32. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. E aquele que venera uma imagem, não venera a imagem, mas a pessoa ali representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração. Adoramos somente a Deus. Quem é que grita assim: viva a imagem de Nossa Senhora Aparecida, viva a imagem de São José? Não, isso é idolatria. Nós não estamos gritando viva a imagem, mas nós gritamos viva Nossa Senhora, viva Santo Antônio, viva São Judas. A imagem é uma representação material daquilo e daquele que é real junto de Deus. Eu quero citar para você 3 textos bíblicos de onde que veio a proibição de fazer imagem de ídolo. É preciso ir à origem para você entender. Acompanhe comigo, é muito claro e de tranquila e fácil assimilação. Cito para você Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 8. Moisés, quando subiu a montanha e recebeu de Deus os 10 mandamentos, Deus disse para ele: desça, porque o teu povo se corrompeu. O que o pessoal fez? Quando Moisés demorou a descer da montanha, o povo reuniu em volta de Arão e disse: vamos fazer um Deus que marche à nossa frente. Veja que eles não estão dizendo aqui, vamos fazer uma imagem. Eles estão dizendo, vamos fazer um Deus. Vamos fazer um Deus que marche à nossa frente. Araão respondeu: tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e também os braceletes de ouro, e trazei aqui. Com aquele ouro, eles fundiram e moldaram um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Entenderam o que eles fizeram? Eles pegaram brinco e pulseira de ouro, fundiram e fizeram um bezerro. Esse bezerro, entendam bem a pergunta, ele era uma imagem ou um ídolo? Era um ídolo, porque eles olhavam para aquela imagem e eles gritaram: este é o nosso Deus. O problema está nessa palavra. Este bezerro é o nosso Deus. Foi ele quem nos tirou do Egito. E o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tirastes do Egito. Êxodo 32, versículo 19 e 20. Aproximando-se do acampamento, Moisés viu o bezerro de ouro e o povo dançando em volta. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as no pé da montanha. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, e ele viu aquele povo adorando o bezerro, primeira coisa que ele fez, pegou as tábuas e quebrou as duas. Falou: olha, essas tábuas não vai servir para nada. Vocês se transformaram num povo idólatra, largaram o verdadeiro Deus e passaram a adorar um bezerro. Em seguida, Moisés, tomando o bezerro que tinha feito, queimou e esmagou até reduzi-lo a pó, que lançou na água e a deu de beber aos israelitas. Você não é bobo, você é muito inteligente. Por que que Moisés quebrou o bezerro de ouro? Porque eles acharam que aquele bezerro era Deus.
eles não falaram, façamos uma imagem, mas façamos um Deus. Moisés quebra o falso Deus. Daniel, capítulo 14, versículo 1 a 22. Agora eu já estou citando um outro texto. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava a Deus. O rei disse-lhe: por que não adoras Bel? Bel era um deus, né? Por que, respondeu Deus, não venero ídolo feito pela mão de homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra? Assim sendo, continuou o rei, Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês que ele come e que bebe todos os dias? Você conhece essa história aqui? Desse tal de Deus? Daniel desafiou o rei, falou assim: rei, isso aí é uma estátua, isso não come e nem bebe. Aí o rei: oh Daniel, o que é isso? O templo dele está dentro do meu palácio. Toda noite os sacerdotes colocam no pé dele bebida, bons vinhos, boas frutas, picanha, tropeiro. Que é tudo delicioso. De manhã, quando a gente abre, ele comeu tudo. Daniel falou: mas eu não estou entendendo isso. Eu quero ver. Então você pode ver. Ver para crer. À noite, Daniel ficou na porta. Eles colocaram uma mesa. Lá estava a estátua do deus Bel. Colocaram lá algumas comidas. Os sacerdotes fecharam a porta. E Daniel passou a noite, esperando. O rei fechou e pôs o selo real. De manhã, Daniel acorda, vai com o rei fala: olha, ninguém violou, eu selei com o anel real. A hora que ele tira o selo e abre as portas, o que tinha acontecido com a comida? Tinha desaparecido. Beberam o vinho, comeram as frutas, a picanha já era. Aí Daniel falou assim: não, tem alguma coisa errada? E estátua não come. Essa noite eu te lanço os desafios, rei. Vamos fazer de novo. O rei: vamos fazer de novo. Entraram os sacerdotes, colocaram a comida. E Daniel disse para o rei: será que eu podia entrar naquela sala e ficar lá dentro apenas 1 minuto? O rei: pode. Daniel entrou, saiu. O rei fechou, lacrou de novo com o selo real. De manhã, lá vai Daniel e o rei falou: Daniel, é a última vez, viu? Vou te provar agora que Bel é o nosso Deus. A hora que ele abre a porta, o que tinha acontecido com a comida? Sumido. Beberam o vinho, comeram as frutas, acabou com tudo. Aí o rei: Daniel, você não estás vendo? Aí Daniel falou assim: ah, majestade, quem não está vendo é você. Olha para o chão. O que Daniel fez sem eles verem? Ele pegou um saco de cinza e colocou atrás da porta durante o dia. À noite os sacerdotes entraram, sacerdotes desse Deus, colocaram a comida. E a hora que Daniel pediu para ficar 1 minuto lá dentro, o que ele fez? Ele pegou cinza e jogou no chão. Quando o rei entrou, estava cheio de pegadas a cinza. Falou: aqui ó, pegada de homem, pegada de mulher, tem até uma meninada aqui ó. A hora que o rei foi seguindo as pegadas, havia uma passagem secreta atrás da imagem. De madrugada, eles iam e comiam tudo. E o rei achava que era o próprio Deus. Daniel desmascarou esta falsidade. Versículo 21. O rei mandou matar todos os sacerdotes com a sua família. E Daniel destruiu a imagem e o templo. Os nossos irmãos separados, às vezes mais separados que irmãos, infelizmente, vão pegar esses 3 textos e vão ler para você. Está vendo? Deus está mandando destruir a imagem. Ele mandou quebrar o bezerro de ouro. Ele mandou quebrar aquela imagem que não comia. Olha lá. Ela vê, ela não vê, ela não ouve, ela não come. Tem que quebrar. Tem que meter o pé. E o católico não sabe responder.
Uaisson, o que eu vou falar, padre? Está escrito aqui. Primeira coisa, você tem que separar aquilo que é imagem daquilo que é ídolo. Deus está mandando destruir ídolos, porque eu vou citar para você vários textos que Ele está mandando fazer imagem. Uma coisa é ídolo, outra coisa é imagem. Ídolo tem que ser destruído. Todo falso ídolo tem que ser destruído. Você vai falar que não existe ídolo verdadeiro, né? O verdadeiro é o próprio Deus. Êxodo 20, versículo 1 a 5. Presta atenção. Aqui vem a proibição. Esse texto é que eles mais leem lá na sua porta e você não sabe responder nada. Fica aquela cara de tacho, só escutando. Preste atenção. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, nem figura alguma daquilo que está no céu, daquilo que está na terra, daquilo que está na água, daquilo que está debaixo da terra. Não te prostrará diante delas e não lhe prestarás culto. Quando se lê esse versículo para você, parece que está falando a respeito de quê? De imagem. Está escrito, não farás para ti escultura. Aí eles vão falar, o que é aquilo ali? Escultura. O que é aquele crucifixo lá? Escultura. Então a igreja católica é uma igreja idólatra. Os padres estão ensinando você errado, porque a Bíblia está dizendo, meu irmão, o texto não está se referindo à imagem. O texto está se referindo a ídolo. Eu vou ler o texto com 3 colocações mínimas para você entender o texto corretamente na tradução hebraica. Olha como que as coisas mudam. Apenas 3 colocações. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Por isso, não terás outros deuses diante da minha face. E desses deuses, não farás para ti escultura, nem figura alguma. Não te prostrarás diante deles, e não lhe prestarão culto, como se fossem deuses. Este texto se refere, você não é burro, né, meu irmão? Esse texto se refere a Nossa Senhora Aparecida. Esse texto se refere a Santo Antônio, a São Judas Tadeu. Meu filho, nessa época aí não existia nada disso. Esse texto se refere a Baal e a outros deuses pagãos que existiam na época. E cada rei tinha o seu Deus, e cada rei tinha a sua estátua, a sua imagem, que era um ídolo. E Deus está falando para o seu povo, que são os israelitas, vocês não vão fazer imagem nenhuma para você desses deuses, porque eu sou o Senhor que lhes tirei do Egito. Se nesta época, livro do Êxodo, quase 2000 anos antes de Cristo, se nessa época não existia imagem de santo, como que os protestantes leem a Bíblia e falam que este texto estão se referindo às imagens católicas, sendo que o texto foi escrito há 2000 anos antes de Cristo, nem existia santo nessa época. Olha, padre, mas nós temos que ser fundamentalistas. Então vamos ser fundamentalistas. Se não se pode fazer imagem, todo protestante, dito evangélico, não pode assistir televisão, porque aquilo é imagem. Então não pode. Não pode ter retrato, porque aquilo que está no retrato é o quê? Uma imagem. Os filhos de pessoas evangélicas, então não podiam ter boneca, porque a Bíblia está falando, não farás para ti escultura nenhuma daquilo que anda sobre a terra. A boneca é uma imagem de um bebê. O boneco não é um bebê, é uma imagem. Bibelô, fazer cavalinho,
peixinho, isso tudo é imagem, porque a Bíblia está falando, não farás para ti escultura nenhuma, nem daquilo que existe no céu, nem na terra e nem na água. Então você vê que a Bíblia não está se referindo a isso, né? Esse texto não está se referindo à imagem de santo, mas está se referindo a ídolos, aquele que se coloca no local do próprio Deus. Meu irmão, pergunta para quem está do seu lado. Deus tem duas palavras? Pergunta aí. Deus se engana? Você acha, meu irmão, que Deus tem duas palavras? Não, desculpa, eu não quis dizer isso não. Não, o que Deus disse, está dito. Então, meu irmão, se Deus proibiu fazer imagem, como é que eu vou provar para você na Bíblia que Ele mandou fazer imagem? Porque Deus proibiu fazer ídolo. Ele não proibiu fazer imagem. Ele mandou fazer imagem. Cito para você. Primeiro texto, Êxodo 25, versículo 18 ao 22. O Senhor disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. O que é querubim? Anjo. Deus está ordenando. Estes querubins terão as suas asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança, e ali eu virei ter contigo. Deus falava com Moisés no meio de duas imagens de anjos. Deus mandou fazer imagem. Números 21, 8 a 9. Faze para ti a imagem de uma serpente, e coloca sobre um poste. Todo aquele que for picado e olhar para a serpente será curado. Serpente de bronze não é imagem, não? É imagem. Deus mandou fazer uma serpente de bronze, e Jesus vai citar essa passagem. Assim como todos olharam para aquela serpente no deserto, todos olharão para aqueles que transpassaram. Então Jesus se compara, não é, a esta escultura que Moisés fez. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Para o interior dos santos, era o local mais sagrado, é onde Deus se manifestava. Salomão mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. Deus se agradou do templo. Meu irmão, se Deus condenasse imagem, Ele ia aparecer onde estava a imagem? Se Deus condenasse imagem, Ele ia mandar fazer imagem? Ele ia mandar Moisés fazer uma imagem, uma serpente de bronze? É claro que não. O problema não é fazer imagem, o problema é fazer ídolo, porque o ídolo ocupa o lugar de Deus. No dia da inauguração do templo, quando Salomão fez diante do povo uma prece, desceu fogo do céu, e a glória do Senhor encheu o templo. Vamos repetir? E a glória, Deus se agradou do templo. E o templo tinha muitas imagens. No templo de Jerusalém havia 12 estátuas de bois. 4 para o norte, 4 para o sul, 4 para o leste e 4 para o oeste. 3, né? 3. Os pontos cardeais. Por que tinham 12 bois? Simbolizando as 12 tribos. Em cima desses 12 bois havia uma piscina grande, onde eles se purificavam. Na mesma época, no Egito, havia um deus chamado Apis. Era um boi assim, ó. Meio vaidoso esse boi, né? Meu irmão, Deus purificava o judeu nesta piscina carregada por 12 bois. A imagem do deus Apis, que era um deus idólatra do Egito, Deus manda fazer a mesma imagem e coloca
no templo. Deus Apis tem que destruir, é ídolo. Os bois no templo não é ídolo, então Deus permite. Meu irmão, eu e você, nós como católicos, eu quero ter o direito de, como católico, de colocar do lado da minha cama uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu quero ter no meu local de trabalho um crucifixo. Eu quero ter no meu escritório uma imagem de São Judas ou do meu santo padroeiro. É um direito nosso. O problema é que muitos não respeitam o nosso direito. Meu irmão, na minha casa, se eu quiser pôr perto da minha cama uma imagem do preto velho ou do diabo, o problema é meu, a casa é minha. O problema é que em vez de cuidarem da fé, eles se preocupam em atacar a nossa fé. Por que a preocupação tanto de quem não é católico, do católico venerar imagem? Por que a preocupação exagerada de quem não é católico com aquilo que nós fazemos dentro da nossa igreja? Meu irmão, que dia que você viu alguém, um sacerdote, numa homilia, atacar proeminentemente, sem ser apologeticamente? Apologia é a defesa da fé. Estou falando atacar. Que dia que você viu a igreja atacar macumbeiro, pai de santo, espírita? Meu filho, cada um tem a religião que quer. É claro que eu tenho a missão de orientar os católicos de que não é a mesma coisa. Se você quiser ser cristão e católico e espírita ao mesmo tempo, eu tenho a obrigação de falar com você que não pode. Se você quiser vir à igreja e frequentar terreiro de macumba ao mesmo tempo, não, filho, está acendendo uma vela para Deus e outra sabe para quem. Mas se você, não, padre, eu não quero ser cristão, eu quero ser espírita, eu vou respeitar a sua decisão. Eu não vou ficar criticando, porrinhando. Você vai responder pela sua fé. Não, eu não quero ser católico, eu quero agora ler carta, eu quero julgar búzio, eu quero ver o futuro. Então vai com Deus, meu irmão. Vai que nós vamos ficar aqui. Cada um tem a fé que deseja. O problema é que de cá para lá há um respeito. Nós poderíamos, e claro que eu não vou fazer isso aqui, mas nós poderíamos atacar vários pontos de coisas escandalosas, mas que não é interesse nosso. Nós queremos anunciar, mas do lado de lá para cá nós não vemos o mesmo comportamento. Cito aqui da nossa paróquia, a dona Luzia, uma senhora bem idosa, com dificuldade de andar. Bateram lá na porta dela, ela abriu, perguntaram se podiam fazer uma leitura de uma Bíblia. Coitada, ela é muito humilde, deixou o pessoal entrar. Quando o pessoal entrou, ela estava doente, e eles falaram com ela: a senhora idolatra essa negra? É Nossa Senhora Aparecida. Ela falou assim: olha, é minha mãe. Falou: olha, a senhora está doente das pernas, porque atrás desta negra está um demônio. E quando a senhora reza para esta imagem, a senhora está orando para o demônio. É ele que está impedindo com que a senhora ande. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos libertar a senhora. Eles, dentro da casa dela, eles pegaram a imagem dela, de Nossa Senhora Aparecida, que foi da filha dela que faleceu, e escacaram a imagem no quintal. Rezaram por ela, porque ela é indefesa. Ela ficou quieta, ela ficou até assustada. Depois que ela rezou, eles foram embora, ela trancou o portão, falou: nunca mais, e ligou chorando, né? Claro que nós temos para ela uma imagem nova, era uma imagem menorzinha. Mas, meu irmão, que dia que você, católico, vai ter a cara de pau de entrar na casa de uma pessoa que não é católica e julgar fora coisa da religião dela? Nesse ponto nós somos mais chiques, né? Nós somos mais elegantes, nós somos mais finos. Você pode ir na casa de qualquer pessoa de outra religião. A pessoa pode ter lá um doente, pode ter lá um gnomo, pode ter lá um Buda, pode ter um pai preto velho. Eu nunca vi ninguém criticar. Você não se compactua com aquilo porque não é da sua fé. Mas você ir na casa de alguém, meu filho, e quebrar. Meu filho, a pessoa, você está me compreendendo?
nós devemos ter muito carinho para com os santos, porque são os que nos precedem na fé. Cada um aqui tem um carinho por um santo especial, não tem? Diga para quem está do seu lado aí, qual é o seu santo de devoção? Qual é o seu santo de devoção? Meus irmãos, eu quero voltar com você ao início do cristianismo. Lá atrás, não vamos falar de hoje não. Não quero falar de Idade Média não. Quero falar do século I, do século II e do século III. Nós temos, e no DVD vai aparecer, nós temos no início do cristianismo uma pintura nas paredes, que é uma imagem que identificava o cristão. Se eu chegasse num lugar e falasse assim: ei gente, eu sou cristão, pode matar, fogo nele. Então eu não podia falar que eu era cristão. Como que o cristão se comunicava com os outros que tinham a mesma fé? O peixe, o símbolo mais antigo. No século I, nas catacumbas de Roma, nós temos muitos afrescos de peixe. A pessoa chegava na praia, ou com uma vara, ou com um dedo, eles faziam esse símbolo aqui, ó. Para quem não era cristão, não dizia nada. Mas para quem era cristão, fazia um outro peixinho. Quer dizer, você é de Cristo. É um símbolo do primeiro século. Nós temos, no século III, na catacumba de São Calixto, a primeira pintura de Jesus Cristo. É um jovem com uma ovelha no pescoço. É o bom pastor. Meu irmão, no século III, ano 220, 240, os nossos pais na fé, os cristãos lá do início da nossa igreja, eles pintavam as catacumbas com imagens bíblicas. Essa imagem aqui, ó, foi pintada há poucos anos, no século III, ano 240, os cristãos já pintavam a parede das catacumbas com imagens religiosas. Não existia ainda igreja, eles rezavam debaixo da terra, faziam corredores subterrâneos com os lugares de sepultarem os cristãos. E tem na parede, na catacumba de São Calixto, esta pintura de Jesus, do século III. Você que está participando aí, assistindo o DVD, essa imagem que está aparecendo agora. Nós temos uma imagem, a mais antiga de Nossa Senhora, com o menino Jesus, é do século II, na catacumba de Santa Priscila em Roma. Está Nossa Senhora sentada, com o menino Jesus no colo. Meus irmãos, os nossos pais na fé, eu não estou falando de ano passado, eu não estou falando de igreja aí, essas, né, que estão surgindo em 1980, 1950, não, eu estou falando do ano 240, a origem do cristianismo. Olha onde eu estou indo, já pintavam Nossa Senhora com o menino Jesus. Como é que os modernosos, não pode pintar Nossa Senhora, se no século III eles pintavam? Cito outro, o século III, na catacumba de São Marcelino, está Jesus recebendo o batismo de João Batista. Vocês vão ver a imagem aí. Catacumba, século III. E eles descobriram, há pouco tempo agora, abaixo da Basílica de São Pedro, aí é uma pintura grande, não é só um pedacinho não. Descobriram uma capela, onde está São Pedro, São Paulo, São João e Santo André.
e na parede Jesus no meio com os 12 apóstolos. Eu estou falando do ano 200 ao ano 300. Não é de impressionar essas coisas? Você sabia dessas coisas? Muita gente não conhece, por isso que apantou na igreja. Por isso que quando larga a igreja católica, fica nessa, vocês são idólatras, vocês têm imagem, vocês pintam as paredes de santo, isso está errado. Então, meu filho, volte no templo e vai falar para os cristãos que eram perseguidos pelos imperadores romanos, no ano 100 e pouco, 200 e pouco, eles pintavam, e você vai ver no vídeo, está aí a prova de Jesus, o bom pastor, Nossa Senhora com o menino Jesus, Jesus sendo batizado, São Pedro, São Paulo, São João, Santo André. Por que que os cristãos que estavam lá pertinho de Jesus podiam, e hoje ficou errado? Porque eles não estavam pintando ídolos, eles estavam pintando santos. E nós continuamos com o mesmo costume. O que nós aprendemos... antes disso, abre parênteses. Eu já fui, vocês sabem disso, do exército antes de ir para o seminário. Servi o tiro de guerra um tempo e fui cabo um outro período. Quando nós estávamos marchando, a fanfarra tocando, né? E nós lá. Hora que a gente passava em frente à imagem de Tuque de Caxias, aquele busto, o cabo ou sargento gritava: para o patrono do exército apresentar arma. A gente marchava de maneira diferente e olhava para o busto e ia marchando. Quando passava, vou ver, e continuava. Vai me dizer, os marechais, tenentes coronéis, capitães, o exército brasileiro, quando chega em frente de um busto de Duque de Caxias e presta continência, no dia dele está um tiro de canhão, levantam bandeira, tem hino. Então você está me dizendo que o exército brasileiro é idólatra? Que ele está colocando o Duque de Caxias como Deus? Não se pode falar uma besteira. Eu vou até usar uma palavra pesada, mas é isso, uma asneira dessa. Ali não está Deus, ali está um busto de um herói. Quando você vai em Belo Horizonte, lá tem uma imagem enorme de Tiradentes, com a corda no pescoço e ele assim, ó. No dia dele, eles colocam flores. A banda da polícia militar vai e toca hino. O prefeito inaugura alguma coisa. Vai me dizer que tudo isso é uma idolatria? É claro que não. Ali não está a imagem de um ídolo, mas de um herói. E assim por diante, e assim por diante. Dom Pedro I, Pedro Álvares Cabral, Princesa Isabel, Juscelino Kubitschek. Nós temos em Brasília, ele enorme numa coluna, ele lá em cima. Vai me dizer que aquilo é um ídolo? Tem que derrubar, tem que quebrar isso aí. Não, meu irmão, quem falou que aquilo é a imagem de um ídolo? Aquilo foi um grande homem nacional e merece estar ali. Nós temos aqui em frente a catedral, Dom Cristiano, foi o primeiro bispo. Não, tem que meter o pé naquilo aí, tem que tacar o ovo naquilo aí. Aquilo é um ídolo, está escrito na Bíblia que não pode fazer ídolo. Meu irmão, aquilo não é ídolo, aquilo é homenagem a um grande pastor que nós tivemos. Tancredo Neves, tem muito busto dele aí. Nós vamos quebrar isso tudo, porque isso é idolatria. Você está me vendo como que é 2 pesos e 2 medidas? Imagem de Nossa Senhora, não! Imagem de Tancredo, pode. Imagem de São Judas, quebra, que é ídolo. Imagem de Dom Pedro I, não, aí pode. Porque uma personagem... Tem uma coisa errada aí, não tem não? Sabe que você não pegou a maldade? Você não pegou a maldade. Meus irmãos, o que podemos aprender com os santos? As virtudes teologais com Nossa Senhora. Fé, esperança e amor. Quem quer aí ser uma pessoa de Deus, leia a história de Santa Teresinha. Como falar que aquela mulher não foi santa, gente? Como? Você está com problema na sua família? Leia a vida de Santa Rita de Cássia. Como falar que aquela mulher não alcançou a santidade? Você quer ter humildade?
paciência. Quando tudo estiver ruim, leia a vida de São Curadars, um padre que não sabia nem latim direito, mandaram ele para uma biboca, e ele converteu o povo, porque não desistiu. Tem gente que desiste dos sonhos, tem a perseverança de São Curadars. Você que gosta da natureza, você que gosta muito de animais, leia a vida de São Francisco de Assis. Você que gosta de uma vida de amor, leia a vida de Santo Antônio. Tem gente até que lê muito, né, porque está precisando de um amor, né? Santo Antônio. Você que desiste muito fácil das pessoas que não creem, vai ler a vida de Santa Mônica. Rezou para Santo Agostinho mais de 30 anos. Meu irmão, nós não estamos falando aqui de pessoas, não, são pessoas que foram amigas de Deus. E quem é amigo de Deus na terra, continua sendo amigo de Deus no céu. Quantas graças nós não alcançamos pela intercessão dos santos. E tem gente que diz assim: não é santo, é um demônio. Atrás de cada imagem tem um demônio. Quando você reza para o santo, é o demônio que está ditando coisa. E se o demônio está dando tanta coisa boa, eu vou começar a rezar para o demônio. Vou começar a pôr uma imagem do demônio no meu oratório. Porque o demônio que eu sei que a Bíblia diz, a Bíblia me revela: o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Não está escrito que o demônio abençoa. Não está escrito que o demônio dá fé. Há uma coisa estranha aí. Não, quem morreu está dormindo. Santo não intercede para ninguém. Eles vão falar com você isso. Então você pergunta para a pessoa: então quem morreu está dormindo? Está. Então quem foi amigo de Deus na terra não está intercedendo, tudo dormindo? Está. Então me explica, por que Jesus, quando estava no alto do Monte Tabor, apareceu Moisés e Elias conversando com ele? Eles acordaram para conversar e dormiram de novo. Não basta, meu irmão, decorar versículo. Não basta pegar na Bíblia aquilo que nos agrada. É preciso conhecer a doutrina católica. E finalizo explicando para você, com muita tranquilidade, as duas mentalidades protestantes que nós temos. Nós temos a mentalidade europeia, que é a mentalidade luterana. E nós temos a mentalidade latino-americana do Brasil, que é a mentalidade calvinista. Lutero, ele queria corrigir algumas coisas na igreja. E Lutero não errou não, viu? O que Lutero falou estava acontecendo. Os bispos vivendo na riqueza, os padres sem estudo nenhum, tudo na igreja você tinha que pagar. Mas por que Lutero não fez a mesma coisa que fez São Francisco de Assis? São Francisco de Assis quis renovar a igreja, só que ele quis renovar a igreja dentro da igreja. Lutero saiu da igreja. Se a sua família está ruim, eu vou lhe dar nota 0 se você abandonar a sua família e morar sozinho. Você tem que ficar na tua casa para converter o teu pai, para ajudar a sua mãe, para tornar a sua família melhor. Abandonar é muito fácil. São Francisco de Assis, Deus disse para ele: Jesus, reconstrói a minha igreja. Ele achou que era uma capeloca. Ele foi lá, reconstruiu uma capelinha. Reconstrói, Francisco, a minha igreja. Aí que ele viu que não era a capelinha, que era a... Então ele começou a ser mais humilde. Saiu pela rua, dividiu os bens com os pobres. Aí você quer ser da turma do Lutero ou da turma de São Francisco de Assis? Quando Calvino se rebelou contra a igreja também, se rebelou, na época dele, o que valia era a racionalidade. Eu estou falando para você aquilo que eu vi, não me contaram não. Quando eu estive na Suíça, visitei algumas catedrais que eram católicas e hoje são protestantes. Eles acabaram com a catedral. Aqueles vitrais de santos, pintaram tudo de tinta preta. As pinturas na igreja, pintaram tudo de cal. As imagens, eles arrancaram tudo. Então virou um salão, virou uma sala de aula. Meteram bigorna no altar, não existe altar. Só existe um ambão,
O que Calvino fez? Transformou a igreja numa sala de aula. Mandou cada um, levou a Bíblia, eles começaram a estudar a sua Bíblia. O que está na Bíblia, está na Bíblia. O que não está na Bíblia, não está na Bíblia. Virou uma sala de aula. É um famoso culto protestante calvinista. Eles estão reunidos para estudar a Bíblia. Perdeu-se o mistério. A catedral que te levava ao mistério, os anjos, os santos, acabaram com tudo. Esta é a mentalidade que muitos pregam. O que está na Bíblia, meu irmão, a Bíblia, se você ler racionalmente, sem fé, ela se contradiz. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. É preciso ler a obra com os olhos de fé, com um povo que escreveu a Bíblia, com uma mentalidade própria. É preciso, meus irmãos, buscar sempre a santidade. Quem aqui já perdeu? Já perdeu não, né? Quem aqui, o seu vovô ou sua vovó, alguém que você amava muito, já faleceu? Agora pergunta para quem está do seu lado. Essa pessoa que faleceu era uma boa pessoa? Faz outra pergunta, vou cutucar a onça com a vara curta. Pergunta para a pessoa assim: onde que você acha que essa pessoa que faleceu está agora? Meu irmão, eu lembro muito da minha avó materna. Minha avó paterna morreu, era muito pequenino ainda. Tenho só um retrato dela do dia da minha primeira comunhão. Não lembro muita coisa não. Mas a minha avó materna eu lembro, ela faleceu não tem tanto tempo. Uma mulher muito boa. Não é porque minha avó não, mas sempre foi muito boa. Sofreu muito, casou com meu avô sem gostar dele, mas obrigado pelo pai dela. Foi fiel a vida toda, teve 2 filhos, né? Foi uma mulher que sofreu muito, mas rezava, tinha muito piedade. No final da vida dela teve reumatismo, mesmo com o pé doendo. Eu lembro que eu era pequenininho, coroinha, ela ia encostando nas paredes, eu ia levando ela para ir à missa domingo de manhã. Ela assistia a missa com dor, voltava. O que eu faço a pé hoje em 5 minutos, ela levava quase 1 hora, ela andava, parava. Foi uma mulher muito santa. Eu acredito que a minha avó Alice está com Deus. Seus parentes estão aonde? Se eles estão com Deus, eles são o quê? Santo. Só que eles não foram canonizados. Eles não estão nos altares. Não existe uma imagem da minha avó. Ô, vovó Alice. Não, ela não foi canonizada. O que significa canonizado? É a igreja fazer santo? Não. É a igreja colocar aquela pessoa como modelo de alguém que seguiu a Cristo na radicalidade do Evangelho. Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de Deus no céu. Vocês, ajoelham na frente de imagem. Vocês ficam pedindo intercessão de santo. Vocês são uma cambada de idólatra. Mas a hora que chega na igreja, a pessoa se ajoelha: pastor, põe a mão na minha cabeça, faz uma oração para mim de intercessão. Respeito, mas por que eu posso rezar por você? Por que o pastor pode rezar pelo fiel e os santos não podem rezar por nós? Quem foi amigo de Deus na terra, é amigo de Deus no céu. Leia lá as bodas de Caná. Se Maria ali não foi intercessora, agora que você me diga o que Maria foi. Meu irmão, nós temos que ter muito carinho com os santos. Porque são santos. Devemos rezar pedindo a sua intercessão. E mais do que pedir a intercessão do santo, nós devemos tentar seguir as suas virtudes. Uma história rápida. Você conhece a história de São Sebastião? São Sebastião é aquele que morreu flechado. Ele era um capitão romano e ele se converteu e começou a falar de Jesus. Ah, Sebastião, está falando de Jesus? Amarra ele nesse tronco aí. Amarraram. Encheu de flecha. Eles foram embora. Passaram uma família de nômade e ele, respirando ainda. Tiraram Sebastião do tronco, tiraram as flechas, fizeram curativo. Ele não morreu não.
Melhorou. Quando ele estava pronta para outra, já saiu pregando Jesus de novo. O mesmo general falou: meu, você de novo? Prega ele e põe no tronco de novo. Pode matar. Aí da segunda vez ele foi morto, flechado. Meu irmão, se você fosse colocado numa árvore dessa aí, e esse texto umas 4 flechadas, a maioria depois que estivesse bom, você ia voltar a pregar? Difícil, né? Então quando nós olhamos para São Sebastião, o que a igreja quer? Tenha a mesma perseverança que ele teve. Olha para Santa Teresinha e seja humilde como ela foi. Olha para Santo Antônio e faça o bem para os mais pobres como ele fez. Olha para João Paulo II e ame a igreja como ele amou. Olha para São Tomás de Aquino e aprenda a defender a sua fé como ele defendeu. Olha para Santa Rita de Cássia e aprende a valorizar a sua família como ela valorizou. Cada santo, meus irmãos, a igreja quer que nós sejamos melhores numa área da nossa vida. Entendeu por que nós temos santos? Porque olhando para o santo aponta para Deus. Uma coisa espetacular. O dia que você for, você verá. E não ri não, porque quem ri é porque duvida que você vai. Um dia você vai, se quiser. O dia que você for ao Vaticano, que você estiver na Praça de São Pedro, depois que você chorar bastante, como eu chorei, toda vez que eu vou eu choro. Chorar bastante, você vai olhar aquela praça, a maior praça do mundo, é a Praça de São Pedro, mas é fora do comum o tamanho daquilo, tem mais de 300 imagens de santo. Todas as imagens, o santo está com a mão assim, ó. O que o santo quer? Apontar a Deus. Jesus, com uma cruz enorme, no meio da Basílica de São Pedro, ele é assim, ó. Enorme a imagem, é gigante. Lá parece pequenininho porque é muito grande, né? Mas tem quase 6 metros de altura, enorme. Tudo lá aponta, o santo é isso, meu irmão. Quando você olha para um santo, ele... O que nossas igrejas têm torre? E é chamada a ter uma torre alta. Para quando você olhar para a torre alta, você lembrar de... Os santos são as torres da igreja católica. Cada santo que você olha, ele está apontando para Deus. Ninguém aqui considera santo Deus. Nossa Senhora nunca foi deusa. Santo Antônio não é Deus. São Judas, ou alguém aqui achava que o santo era Deus. Então como que nos acusam de idolatria, sendo que a igreja nos ensina que o santo não é Deus? Então nós devemos rezar sempre, nós devemos confiar nos nossos santos e acima de tudo, nós devemos buscar a santidade. Eu devo buscar ser santo, repita. Eu devo ajudar o meu irmão a ser santo. Eu devo rezar para que a minha família seja santa. Levanta a mão para mim as mulheres que são casadas. Deus está contando com você para santificar o seu marido. Amém? E não vem com essa, padre, amém. Eu vou santificar o meu marido. Levanta a mão aí os homens casados. Muito homem, hein? Essa que come não reza, aqui reza, né? Sei que levantou a mão, homem, que é casado. Deus quer usar de você para que você santifique a tua mulher. Amém? Levanta a mão os pais e mães. Deus quer usar de você para santificar os teus filhos. Levanta a mão ainda quem mora com os pais, os filhos que moram com os pais. Deus quer usar de você para santificar os teus pais. Pode dar um cutucãozinho? Tem que responder amém quando o padre fala essas coisas, viu? Amém? Levanta a mão aí quem namora. Os apaixonados. Meu irmão e minha irmã, Deus quer usar de você para santificar o teu namorado.
para santificar a tua namorada. Amém? Quem aqui é empregado? Deus quer usar de você para santificar o teu patrão. Amém? Quem aqui é patrão? Deus quer usar de você para santificar os teus funcionários. Você está entendendo? Quem aqui é rico? Quer ver como muda? Quem aqui é rico da graça de Deus? Eba! Olha, eu vou falar para você uma coisa sem medo. Eu tenho muito defeito e luto para vencer tantos outros, mas tem muita coisa em mim que são sinais de santidade. Amém? Você tem muito defeito. Pode aplaudir o Senhor mesmo, é? Olha, você aqui na igreja, você que me assiste pelo telão, você tem muito defeito. Você tem muita coisa que precisa ser melhor, mas eu tenho certeza, quando Deus olha para você, Ele vê muita coisa santa na sua vida, amém? Pode aplaudir a Deus. Meus irmãos, vamos parar com essa implicância com os santos, porque um dia nós faremos parte de onde eles estão. Um dia nós vamos nos encontrar com Santo Antônio, com São Judas, com Nossa Senhora, e eles vão falar: conseguiu também, velho? E eu quero falar amém. E você também quer falar amém, não é? Meu irmão, é isso que a igreja quer ensinar para você. Para que implicância com o santo? Deixa a Nossa Senhora Aparecida, ela não está fazendo mal a ninguém, ela só está ali de mãozinha posta. Deixa São José carregando o menino Jesus em paz. Para que querer implicar com os nossos santos? Se você não crê, respeito é bom e nós gostamos. Você não precisa ter a nossa fé, mas respeitar é preciso. Olha, e nós vamos finalizar esta pregação com uma canção que nós vamos ouvir agora. Você vai fechar os teus olhos e nós vamos pedir a Jesus que esta canção possa cair no fundo do coração de cada um de nós. É o fundamento da pregação da noite de hoje. Jesus quer que nós sejamos santos. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Preste atenção. Hoje somos esse povo tão amado. Somos povo de Deus. Deus nos chama a viver o seu amor. Viver o seu amor na santidade. Nos convida a todo instante sem cessar. Abra o teu ouvido e escuta. E pede a nós. Sede santo. Sede santo. É o pedido de Deus para você nesta noite. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu
Sede santo, meu irmão, sede santo. na tua família, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, no teu namoro. Sede santo. Sede santos. É o que eu mais quero. É o sono de Deus para cada um de nós. Ele te trouxe esta noite para que você tomasse posse desta palavra. Deus sonha com a sua santidade. E nós devemos buscar a santidade na fé, na esperança e no amor. Hoje somos esse povo tão amado. Somos povo de Deus. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar. E pede a nós. É Deus que está pedindo: sede santos. Sede santo. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, É o que Deus mais quer. é o que eu mais Sede quero. santos. Sede santos, esta é minha vontade. Sede Sede santos. santos, Vou ser santo. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Vou Senhor. ser santo. Vou ser santo. Esta é a minha resposta. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. E você é capaz? Deus não pede aquilo que nós não damos conta. Vou ser santo. Eu vou ser santo em nome de Jesus. Digo sim, Senhor. Vou ser santo. Vou ser santo. É o que eu mais quero. Esta é a minha resposta. Este é o meu desejo. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Que Deus coloque no coração de cada um de nós este desejo de santidade, esta busca espiritual por sermos amigos de Deus. Guarde isso. Ouvi essa definição e que para mim muito simples, mas que ilustra toda a beleza desta noite. A catequista perguntou certa vez para uma criança: o que é ser santo? A criança respondeu: é ser colega de Deus, é ser amigo de Deus. Aquele que confia em Deus, ele começa uma caminhada de santidade. Desejo a você, presente nesta missa da família, estamos hoje com quase 10.000 fiéis, desejo a você que termina de assistir conosco este DVD, primeiro, que você saiba dar razão à sua fé, que você saiba defender a sua devoção aos santos. Segundo, que você possa ter aprendido a diferença entre ídolo e imagem. Terceiro, que você possa imitar as virtudes do santo. E quarto, que você deseje ser santo, porque esta é a vontade de Deus para você, para a sua família e para os seus entes mais queridos. Que Deus te abençoe e que Deus te leve cada vez mais à perfeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Pense agora no seu santo de devoção.
E repita: rogai por mim e pela minha família. Que assim seja. Amém. E quem deseja ser santo, aplauda o Senhor.
thank you.